só fazer um comentáriozinho só. Na verdade, são dois comentários. Um em relação à doença inflamatória intestinal, as pessoas às vezes têm preocupação em relação do uso de anticoagulante, do fato de ter risco, maior risco ou não, em relação ao sangramento. Então, esse mais ou menos, na verdade, eu queria só informar, é assim, a maioria desses pacientes já tem um risco de aumentado de trombose, então, eles merecem a anticoagulação, independente da necessidade do COVID em atividade, e quando fica internado, e no caso do Covid, ele deve receber da mesma forma. Mas uma coisa que eu vivenciei um pouquinho ali no Pacaembu, e que me deixava bastante agoniado, é que muitas vezes, por exemplo, o paciente melhorava, tinha um dedímero ainda de 5.000, por exemplo, você estava dando alta para esse paciente, ele estava usando anticoagulante durante todo esse período. Na verdade, as provas de atividade inflamatória, o paciente estava bem, melhorou da parte pulmonar, estava bem do ponto de vista, mas ele estava indo para casa ainda com todas as provas de atividade inflamatória que ele tinha altas em termos de, se a gente pegar a doença inflamatória intestinal, por exemplo, que é um raciocínio que, de certa forma, tem alguma coisa no sentido de você tem relação ao risco de trombose, tem relação com a atividade inflamatória, provas de atividade inflamatória alteradas, até a gente tem 2 trabalhinhos em relação a isso, mostrando tanto o fator intrínseco, que está aumentado na doença inflamatória, mesmo em remissão clínica, mas em atividade endoscópica, e do outro lado, na verdade, mostrando a prevalência de trombose na doença inflamatória intestinal de uma maneira geral, em torno de 5%, mas uma mortalidade nessa população com trombose de quase 10 vezes a mais do que da população normal. Então, me dava muito medo. E na doença inflamatória intestinal, o grupo canadense, eles preconizam que você deva manter, na doença inflamatória intestinal, 2 semanas de anticoagulação após uma internação em que você teve a indicação de fazer. Aí, no COVID, por exemplo, eu realmente, é lógico que eu não prescrevi para ninguém, mas eu juro que eu ficava muito tentado a usar a anticoagulação por um período mais prolongado, de pelo menos até a normalização das provas de eu acho que muitos vezes tem que ir muito pela curva que ele está fazendo, né, André? Eu acho que se você tem um paciente que você chegou porque a gente tinha paciente que chegava com 30.000 de dedímero, né, dedímero dele. E aí você pega a curva desse dedímero, ele vem caindo, eu acho que isso me deixa um pouco mais tranquilo, né, em liberar. Agora, se o cara tem assim 3, 5, 4 e ele não realmente mostra que realmente, né, a questão pró-inflamatória dele, o status inflamatório desse ainda não foi controlado, não está numa regressão. E aí esse paciente realmente me preocupa um pouco. Mas, como eu falei, né, a gente está aprendendo cada dia a dia com essa doença, né? A gente sabe muito pouco, né? Teve uma época que a gente começou a anticoagular muito esses pacientes, né? Porque achava, e de repente a gente começou a ter, aí sim, né? Começou a ter eventos hemorrágicos maiores. E a gente optou só por fazer realmente anticoagulação naquele grupo de pacientes que tinham mesmo algum evento comprovado trombótico, né? Mas a gente, durante um tempo, a gente começou a anticoagular quase todo mundo, porque tinha dímero D elevado, a gente dosava interleucina, né, também, então mantinha níveis de provas inflamatórias aumentadas e o pulmão não melhorava, e o pulmão só piorava, então a gente começou a anticoagular. E viu-se que também não adiantou muito, entendeu? Nesse grupo inicial de pacientes, e assim, a gente começou a ter alguns pacientes com um risco maior de sangramento e até com eventos hemorrágicos maiores. E aí a gente acabou optando por fazer uma profilaxia talvez menor, quer dizer, uma profilaxia maior e não anticoagulação nesse grupo de pacientes, e só mesmo anticoagulação naquele grupo de pacientes que é uma indicação precisa. Mas eu concordo com você que, né, dá um pouco de medo, né, que você sabe que esse paciente tem um fator de status pró-coagulante, né, após uma resposta inflamatória maior. Mas, como eu falei, se é um paciente que você vê que está bem, tem mobilização, tá? Agora, se é aquele paciente que realmente ainda vai ficar em casa, tem restrição respiratória ao movimento, por exemplo, de reabilitação, talvez esse paciente seja um grupo específico que precise mesmo de uma profilaxia estendida. Ô Bruno, deixa eu te perguntar, então nesses pacientes que, como você falou, um paciente que está melhorando, está bem e tal, o dedímero você dosa um tempo zero e depois você dosa em algum outro momento? Porque ele não vai influenciar na decisão. Não. Né? Então, na verdade, vai tempo zero para uma definição e depois acompanhar clinicamente, talvez? Na verdade, Juliano, é um marcador inflamatório, né? Se você tem um paciente que está evoluindo bem clinicamente, né? Assim, está melhorando o score, né?
não tenha nenhum score de disfunção, né? Por exemplo, a gente pode usar o SOFA, a gente está falando especificamente de pacientes mais graves, né? Então, que ele não está melhorando, né? Ou não está, a gente dosa para saber realmente como que a gente vai fazer. Não vai influenciar a decisão, mas talvez a gente dá uma suspeita maior que aquele paciente da investigação, ela está mantendo um dímero D alto, o pulmão não está piorando, talvez a gente precise fazer algum tipo de exame de imagem para ver se ele tem ou não algum outro fator tromboembólico, por exemplo, que necessite, né? Aí sim, anticoagulação plena. Mas ele é muito mais um marcador inflamatório do que propriamente dito de avaliação de coagulação. A anticoagulação a gente vai, ou a gente usa mesmo, né, TTPA, que é o que a gente, na grande maioria dos locais a gente tem, ou, né, em locais que possam dispor, a gente tem outras formas de analisar a coagulação. E aí sim fica mais fácil para você ver se esse paciente está nos estágios procoagulantes, que é fazer uma tromboelastografia. Aí é outra coisa, né? Um outro nível que a gente também tem, a gente às vezes pode até ver se o paciente está numa fase procoagulante, se ele está numa fase, a fibrinólise está maior, ou antifibrinólise, aí você consegue agir mais sobre a anticoagulação desse paciente, que é uma outra forma de analisar, né? Eu tive uns 2 ou 3 pacientes que tiveram alta bem e voltaram depois com embolia pulmonar, sabe? Na época não estava tão em voga essa questão de fazer a profilaxia estendida ou não, mas aí de fato eu comecei a revisar um pouco a literatura para ver, e é o que o Bruno falou, e não tem assim um estudo embasado muito forte, com uma força muito alta para poder fazer isso virar rotina. Eu acho que a gente tem que realmente avaliar caso por caso, não tem dúvida, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É muito claro que esses fenômenos tromboembólicos, e daí tanto venosos quanto arteriais também, né? A gente tem tido muito paciente com Covid que às vezes tem um AVC e você não esperava, sabe? Mas com relação à profilaxia estendida de TEV, eu ainda não tenho costume de usar, não é protocolo do nosso serviço usar, a não ser que o paciente tenha uma indicação mais precisa dentro do rol das indicações. E uma outra coisa que a gente vem questionando muito dentro do serviço é o que o Bruno colocou dessa profilaxia com dose maior, dessa profilêutica para TEP, né? Que isso já vinha sendo estudado há muito tempo para outras condições pró-inflamatórias, para sepse, e daí o pessoal começou a aventar, foi muito cortado. A recomendação maior hoje em dia é de que você faça profilaxia com dose usual, né? Mas, de fato, tem algumas sociedades que já estão começando a indicar, né? Aquela indicação pode usar, você pode ponderar usar isso. Não a indicação use, mas considere usar em determinadas situações. Então, acho que é uma área que ainda tem muita coisa para crescer, né? Eu acho que a Covid, como um todo, tem muita coisa para acrescentar e para crescer ao longo dos próximos meses aí. Certo. Voltando aqui para o Bruno, mas peraí. Só um comentário, né? É sempre bom falar, né, que todas as formas que a gente tentou, a anticoagulação na sepse, né, e na verdade a infecção pelo Covid, ela desenvolve uma sepse, né? Todas as formas que tentaram, todos os estudos que tentaram modular essa anticoagulação, seja desde lá de trás, né, com antitrombina 3, depois a drotrecogina alfa ativada, que foi o nome comercial era o Chigres, né, e até com a heparina, não deram resultado positivo, né? Todos esses estudos acabaram sendo com resultados negativos. O que a gente está vendo agora talvez uma doença que realmente tenha uma relação um pouco maior do que as infecções bacterianas pela coagulação. Então, talvez, né, uma suposição, que a gente tenha que revisitar esses estudos para ver, né, infelizmente algumas medicações não estão nem mais disponíveis para a gente utilizar, mas que talvez pudessem, nessa fase, talvez fazer um pouco de efeito. Mas é só uma suposição mesmo.